Então, dando início aqui, eu vou mostrar para vocês o plano de tratamento de riscos no SCOP, tá? Semelhante à avaliação, o plano de tratamento nos slides, eles têm sempre o passo a passo aqui, tá? A gente entra no software, módulo risco, seleciona qual foi o risco avaliado como crítico, né? E vamos, em vez de estarmos aqui na tela riscos, a gente vai aqui para a tela ações, tá? E criar a ação é o próximo passo. E a ação vai ter uma série de campos aqui a serem preenchidos. Mas aí eu vou logar no Scope aqui, vou mostrar, né? Porque é mais prático, né? A gente consegue mostrar para vocês. Bom, aí quando a gente consegue aqui ganhar acesso à sala, a gente vai para o canto esquerdo aqui, né? O menuzinho riscos, que a gente já está ambientado nele. Eu tô com a visão de matriz porque foi aquele filtro que eu fiz na aula passada, né? Mas a gente pode voltar para a lista, tá? E aqui eu só vou usar esse risco aqui de falha de refrigeração do data center aqui como exemplo didático, tá? Só para exemplificar mesmo. Então, essa visão de lista, idealmente a gente vai tratar, né? Lembrando aqui, aqueles riscos avaliados na zona vermelha, que são os mais críticos, e na mesma zona, na mesma nota, a gente vai fazer a priorização dos que têm mais, né, tipologias associadas, beleza? Então, vamos supor que a falha de refrigeração do data center é o meu risco principal. Quando a gente clica em cima do risco, ele abre essa tela aqui da edição do risco, né? Que a gente já está com ela há uns dias aí, com a Yasca a gente já cadastrou o risco. Ótimo. A gente clica aqui ó, no canto superior esquerdo em ações, beleza? Como bem colocado lá no material, né? Ações não tem mínimo nem máximo, né? Então aqui foram cadastradas 5 ações, né? Vamos supor que que não tivéssemos aqui nenhuma ação e que a gente fosse criar uma ação nova, como vai ser o exercício, tá? A gente vem aqui em criar ação e vai ter uma tela em branco aqui, legal? O nome da ação é um campo até certo ponto bem livre assim de escrita, né? Mas é sempre bom deixar um nome objetivo, mais curto, tá? Que seja naquele até certo ponto metrificável, né? Então, se o problema está na refrigeração, às vezes fazer a compra de novos refrigeradores pudesse ser uma ação, né? Então a gente coloca aqui, ó, compra de novos refrigeradores, beleza? Na descrição, a gente vai usar o 5W2H, né? Então, quando a gente voltar lá para o slide, a gente pode colocar os termos em português. Mas a gente vai colocar aqui o que é feito. Se eu esqueci aí, alguém me lembra. Deixa eu só admitir o pessoal na sala, beleza? O que, quem, como, onde, quando, quanto custa e o porquê, né? Tá faltando, né? Acho que é isso, né? Porquê junto separado, Gui? Ó, então, quando for colocar na descrição, a gente vai usar essa metodologia aqui, né? Então, a gente vai colocando aqui sempre a gente vai colocando sempre aqui o preenchimento de cada coisa, beleza, gente? Então, vamos lá. Aí a gente coloca o nome e a descrição, a gente coloca isso aqui. E por que que isso aqui é importante? Como a gente comentou ontem, a descrição da ação tem que ser algo que determine o potencial dela em justamente modificar o nível de risco, tá? Então vamos lá. Se for uma ação preventiva, eu vou buscar o quê? Que o risco não ocorra. Se for uma ação de mitigar, eu vou reduzir o impacto, tá? Então, se eu estou pensando em reduzir probabilidade ou reduzir impacto, eu tenho que ter alguma coisa que comprove que eu consegui ou não o que eu me propus a fazer, tá certo, gente? Então, por isso que a gente tem que preencher isso aqui muito bem preenchido, tá? E não esquecer, igual o Leonardo comentou, e a Askar também comentou, e eu falei ontem, a questão do controle interno, tá? A gente tem que ter o dado, a informação que me ajude a saber isso, que eu vou poder colocar nesse campo aqui de documentos, tá? Que tá aqui embaixo, ó. Quando eu clico em documentos, ele abre aqui,
eu posso selecionar qualquer tipo de documento e não tem limite, tá? Então, por exemplo, um memorando que eu mandei, um edital que eu abri, uma verba que eu consegui, uma capacitação que eu fiz, eu consigo colocar em documentos, tá? E o campo comentários, ele é de livre acesso para eu colocar assim, ó, tivemos dificuldades em abrir o edital por causa disso, daquilo, daquilo, daquilo. Beleza. Eu posso escrever outro comentário, outro comentário, outro comentário, para a gente ajudar a entender como que essa ação de fato ocorreu, tá? Outras questões importantes, o nível da ação, existem vários níveis aqui, desde nenhum nível até nível 3. Isso aqui é o quão importante a ação é, tá? O nível 3 é importante e urgente, o nível 0 não importa e não urgente, e os intermediários são classificações entre esses dois polos, né? Tags, a gente pode usar as que já estão cadastradas, né? A gente pode atribuir a objetivos, a gente pode atribuir a ações do PTO, a gente pode atribuir aquelas tags da Rosana, por exemplo, que divide em setores, igual ela usou ontem, tá? Até certo ponto, tag é livre no contexto da gestão local, tá? As tags institucionais a gente sempre cadastra na SDI aqui e pede para vocês usarem, por exemplo, igual aquela tag da oficina, igual as tags do PTO, igual as tags da tipologia, tá certo? Outros dois campos importantíssimos aqui é previsão de início e previsão de fim. Ações têm data de validade, sim, tá? Então colocar a previsão e depois atualizar com a data correta de início, tá? Geralmente quando a pessoa cadastra a ação, já é a data do início. Então, se eu fosse cadastrar uma ação hoje, podia colocar o dia 17 de março na previsão do início e já colocar início em 17 de março. O fim coloca a previsão e a data de fim que realmente ocorreu, né? Só quando terminar o ciclo da ação. Então pode durar um mês, 2, 3, pode durar um ano. Quem vai dizer isso é o gestor, né? E depois a gente vai poder atualizar essas datas na medida que a gente fizer, tá? Justamente o monitoramento. Então, se eu conseguir adiantar, eu coloco aqui. Se infelizmente atrasou, não tem problema. Põe a data depois, não tem problema nenhum. Os responsáveis são realmente quem vai fazer ou quem é responsável pela ação, desculpa, não necessariamente quem vai fazer, tá? Porque como o Scope tem limitação de usuário, a gente não tem todos os servidores aqui, não tem todas as diretorias, não tem todas as coordenações. Então deixa o responsável do setor. Então, por exemplo, aqui a ação da PRGP, pode colocar Rosana, pode colocar Zaqueu, tá? Isso não significa que são eles que vão executar. Podem, mas não significa que vão ser somente eles, tá? Vocês podem, inclusive, colocar como comentários aqui o time de execução, tá bom? Olha, o responsável no setor vai ser, por exemplo, o Valdir, o responsável no setor vai ser o Guilherme. Coloca nos comentários aqui, beleza? Que mais? Basicamente, o cadastro da ação é isso, a parte, né, de colocar no sistema. A gente, claro que sabe que não é tão simples assim a parte do acompanhamento, né? Que é de fato fazer a ação, que é de fato fazer a gestão, tá? Então, assim, pensar muito bem com carinho nessas estratégias é o primeiro passo, né? Planejar é o primeiro passo para você ter uma boa execução, beleza? E lembrando, tudo que eu tenho de evidência eu coloco em documentos. Isso é importante para a gente na SDI depois para fazer a avaliação do ciclo, quanto para vocês quando forem fazer as prestações de contas, né? A gente lembra que, por exemplo, no final do ano a Yascara pediu para vocês, né, as ações, a gente fechou um relatório de gestão de riscos e que compõe o relatório de gestão da Unifei, por exemplo, tá? Então, assim, naquela ideia de que a ação, o monitoramento tem que ocorrer para que eu consiga diminuir o nível do meu risco, eu tenho que prestar atenção nas evidências e nas ações que eu estou fazendo de fato na minha realidade, tá? Observem a LGPD, por favor. Então, não coloquem dados pessoais, né? Nada disso. A gente quer saber o dado gerencial ali, o indicador, talvez, do resultado que vocês estão conseguindo alcançar. Se envolve verba, eu consegui reduzir o impacto orçamentário. Se envolve pessoas, eu consegui, de fato, trazer mais inscrições para o meu edital. Esse tipo de coisa, tá? Então, é aqui onde o planejamento acontece, o Guilherme vai entrar com monitoramento, mas é na mesma etapa. Então, qualquer fato superveniente, vai documentando aqui. É mais fácil, inclusive, para vocês prestar contas depois, tá? E para a gente também conseguir monitorar. Legalzinho.